gostaria que esse período que a gente passasse junto fosse proveitoso para vocês. Eu vim lá de Rio Preto realmente para tentar passar algum tipo de informação para vocês, e se eu sair daqui e cada um de vocês absorver uma coisinha que seja, para mim já valeu a pena. Então, vou me esforçar ao máximo, vou me dedicar. Essa informação ela é para vocês, ela não é para mim, ela já está dentro de mim, já faz parte do meu conhecimento. Então, na verdade, o que eu queria era transmitir da melhor forma possível. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida também, pode me perguntar. Estou aqui à disposição naquilo que eu puder ajudar. Essas fotos elas são de julho de 2004 e agora julho de 2022 eu estou aqui de novo. Diz que o bom filho a casa torna, né? Então estou aqui de novo. Essas fotos elas são da véspera da inauguração da academia. Inicialmente, para quem não sabe, a academia ela era na Avenida do Aeroporto, naquele prédio, nem sei o que é hoje lá, acho que é uma Red Parts, se não me engano. E nós iniciamos lá. Essa sala do fundo era a sala de personal, ela tinha talvez um pouco mais que esse espaço aqui, ela era minúscula, porque em 2004 esse conceito de personal trainer ele não existia de uma forma tão divulgada no Brasil. E a gente teve muita sorte, porque logo no início da inauguração da academia tinha uma novela, se eu não me engano, da Globo, e tinha o personagem principal, ele era um personal trainer. Então se transformou numa coisa global, né? A moda, a mídia começou a falar muito do personal e aí despertou interesse nos clientes. Mas a gente tinha muito receio nessa época de que o sistema de personal não ia talvez dar certo ou não ia funcionar tão bem. Então a sala de personal ela era minúscula e a musculação livre era 3, talvez 4 vezes maior. Mas aí rapidamente a gente precisou, felizmente, rapidamente a gente precisou ampliar a sala de personal e aí no futuro acabou mudando para esse prédio aqui, que tem praticamente meio a meio, né? Acho que tem quase que a mesma dimensão. E é muito legal também compartilhar com vocês algumas pessoas que, assim como eu, seguiram carreira e não estão mais na academia hoje, mas eu tenho o Fábio, né, o fisioterapeuta, que tem a clínica dele em Pindorama, o Alan, ele tem uma academia em Barretos, inclusive nós que vendemos as máquinas para ele, uma academia super legal, é praticamente uma clínica. E tantos outros, né? Quantos outros, Marelo, que tem um histórico aí positivo, né? Muitos exemplos de pessoas que passaram por aqui, que seguiram assim um pouco dessa, vamos chamar de metodologia que eu vou passar, e hoje com certeza estão muito felizes profissionalmente e espero que pessoalmente também. Então eu começo fazendo uma pergunta para vocês. O que é ser rico? Quando eu faço essa pergunta dentro de você tem uma resposta? O que é ser rico? É 100 mil reais? É 1 milhão de reais? 10 milhões de reais? É 1 bilhão de reais? É ser o Elon Musk? Eu quero ser o Bill Gates? Vocês têm essa resposta dentro de vocês? Pensa um segundo aí. Então a primeira coisa que eu peço, o primeiro exercício que eu peço para que vocês façam, definam isso para vocês. O que é ser rico? É ter saúde? Ter uma família, ter uma casa, não importa, é o que está dentro de você, cada um tem o seu desejo, cada um tem o seu sonho. E eu vou compartilhar com vocês a minha definição do que é ser rico. Para mim, ser rico é ter o mesmo estilo de vida que eu tenho hoje, sem precisar trabalhar. O dia que eu conseguir manter o meu padrão de vida que eu tenho hoje, e não depender do trabalho, nossa, eu estou rico, hein? Aí eu estou rico. Aí eu estou tranquilo. Hoje eu ainda trabalho porque ainda necessito do trabalho como fonte de remuneração. Mas o meu desejo é um dia atingir essa meta. E ela é alcançável e eu vou alcançar. Porque ela está muito bem traçada na minha cabeça, ela está muito bem esquematizada e eu sei como que eu vou chegar lá. E quanto antes vocês definirem isso, vocês começarem a trabalhar com o objetivo dessa meta, mais rápido vocês vão chegar lá. Quem que é o mais novo aqui da turma? O segundo mais novo. Quantos anos você tem? 19. Não tem ninguém de 18 anos. Eu queria ouvir isso com 19 anos. Grande chance, viu? Quanto antes você começar a seguir algumas coisas aqui, melhor. Mais rápido você vai chegar lá. Quantas histórias a gente escuta por aí, a gente lê, talvez alguém que a gente conhece. O cara ganhou na Mega Sena, no jornal sai direto, na revista. O cara é o ganhador da Mega Sena, em 3 anos ele destruiu os milhões que ele ganhou.
Ah, o jogador de futebol que morou na Europa, ganhou milhões, lá ele era um ídolo, hoje ele mora de favor no fundo de uma casa. Ganhador de Big Brother, acho que é o que mais tem, né? Direto a gente vê ganhador de Big Brother que ganha lá, começou com 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, pouco importa. Essa pessoa que não tem essa inteligência financeira, se ela ganhar 1, 2, 5, 10, ela vai destruir o patrimônio. Por quê? Porque ela não tem esse princípio na mente dela da inteligência financeira. E é isso que eu vou tentar desenvolver com vocês agora. Beleza? E além da inteligência financeira, a gente precisa de mais um ponto, mais um pilar, que é a inteligência profissional. Tá bom? Então eu vou começar com a financeira, depois a gente parte para o profissional. E eu tenho certeza que se vocês absorverem e seguirem esses dois pilares, o resultado de vocês vai ser o sucesso. Beleza? Ou não, ninguém quer ganhar dinheiro, deixa quieto, vamos fechar o notebook e vamos embora também. Se ninguém quiser ganhar dinheiro, eu vou embora, não tem problema. Imagina o seguinte, vocês, pessoas físicas, são uma empresa. Você é uma empresa. Você tem um caixa que eu chamo de caixa mensal. Tá ok? O que seria esse caixa mensal? A receita, ou a renda, ou os rendimentos, ou o salário, é aquele dinheiro que você recebe, aquele dinheiro que você ganha, aquilo é a receita, beleza? Contra a despesa, o que você paga, o que você gasta. Então, de um lado você tem a entrada de dinheiro, do outro lado você tem a saída de dinheiro. O grande lance, obviamente, é equalizar essa conta. E qual é o grande problema das pessoas? Elas não equalizam essa conta. Elas ganham muito, mas elas gastam muito. E muitas vezes mais do que elas ganham. Por isso que eles destroem um prêmio de Mega Sena, destroem um prêmio de Big Brother, destroem uma fortuna que construíram com uma carreira. Então vamos definir assim. A importância do controle mensal, mas com planejamento de longo prazo. Então uma pergunta que eu faço para vocês. Alguém aqui de vocês faz um controle mensal? Vocês têm lá um caderninho, um aplicativo, uma planilha? Quem que faz controle mensal aqui? 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Quem não faz então, tem que começar a fazer. Em um ano, você vai fazer um planejamento de um ano, depois você vai pensar em 3, depois você vai pensar em 10. Lembra? Eu falei para vocês são novos. Quanto antes vocês aplicarem isso, melhor vai ser. Esses 10 anos aqui, quem tem 20 hoje, 30. Super novo, super jovem, no auge da carreira ali, já com uma inteligência financeira bem desenvolvida. E por outro lado, nós temos o balanço. Então, o que seria o balanço? Que é a mesma situação para uma empresa. Toda empresa tem um balanço, certo? Vou dar um exemplo. Uma empresa ela chega numa determinada situação que a dívida dela é muito maior do que o valor propriamente dito. Por isso que uma ação de uma empresa, por exemplo, cai. Quando você apresenta o balanço dela, ela deve muito mais do que a capacidade de pagamento que ela tem, certo? E tem muita gente por aí na rua que o balanço dessa pessoa é negativo. Ela está devendo muito mais na praça do que a capacidade que ela tem de pagamento dessa dívida dela. Então, nós temos ali os ativos, certo? Aquilo que é positivo, e os passivos, que é aquilo que é negativo. Como que a gente vai definir isso aqui? O ativo, tudo que gera renda sem estarmos diretamente envolvidos. Beleza? Então, vou dar exemplo prático para vocês. Você tem uma casa de aluguel. Essa casa de aluguel é um ativo. Beleza? Por quê? Porque ela gera uma renda para você sem o seu trabalho. Você tem um canal no YouTube. Hoje tem a remuneração, você recebe ali por conta dos vídeos, dos views do seu conteúdo. Então, é um ativo, certo? Você tem uma aplicação na poupança. A poupança rende todo mês, mais ou menos, mas ela sempre rende. Também é um ativo. Tranquilo? Ficou claro o que é um ativo, né? Tudo aquilo que rende sem um contato direto seu. E o que é o passivo? O passivo é tudo aquilo que gera despesa. Então, uma pergunta. Vamos ver se vocês entenderam. O carro é um ativo ou um passivo? Passivo? Mas o carro vale dinheiro. É
um passivo. É um passivo. Ele gera despesa, ele perde valor. Ao longo do tempo você vai desvalorizando esse carro, ele dá manutenção. Ele é um passivo. Celular. O celular é um ativo, porque eu uso ele para trabalhar. Não, ele é um grande de um passivo. O celular hoje você paga 10, um iPhone 13 hoje custa 12 mil reais. Daqui a um ano você vende ele por 5, 6, se tiver riscado por 4. É um grande de um passivo. Beleza? Ficou claro então a diferença de ativo e de passivo, né? Então tá bom. Imagine essa situação aqui, ó. Então a gente tem o caixa e a gente tem o balanço. Qual que é o grande erro das pessoas que não têm a inteligência financeira? Essa pessoa pega toda a receita dela e investe em passivo. O que ela faz? Ela compra um carro, recebeu um pouco mais, ela troca o carro, porque ela quer um carro mais novo, ela quer um carro melhor. Recebeu mais um pouco, ela quer o celular mais novo, então ela compra um mais caro, obviamente. E quantos outros exemplos? Ela quer uma roupa melhor, ela quer uma viagem melhor, ela estava acostumada a comer num restaurante tranquilo, ela quer ir num restaurante mais caro. Então não importa, quanto mais ela recebe, quanto mais ela ganha, ela é uma máquina proporcionalmente de gastar. Então ela ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. E muitas vezes investindo esses passivos em mais despesas. Então igual eu falei, você tem um carro hoje, você tem uma moto boa, uma quilometragem baixa, mas ela tem 5 anos de uso. Eu quero a nova. Só que a nova é a manutenção mais cara, é o IPVA mais caro, é o seguro mais caro. Então você pega a sua receita, investe num passivo que te gera mais despesa. Você gastava 200 para manter a moto antiga, a nova agora você gasta 500. Deu para entender essa situação? Isso aqui a gente chama de corrida dos ratos. Por que corrida dos ratos? Você não sai do lugar. Você vai ficar correndo ali, girando, e não saindo do lugar. Então é aquela história, não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Você pode ganhar 100 mil reais por mês, se você gastar 110, você está quebrado, todo mês você está devendo 10. É melhor você ganhar 3 e gastar 1 e guardar 2. E o inverso disso? Seria essa situação. Mesma analogia do caixa, analogia do balanço. A pessoa com inteligência financeira, o que ela faz? A receita dela, ela investe em ativos. Ela pega ali aquela receita e compra ações, ela investe em fundo imobiliário, ela guarda para comprar uma casa de aluguel, ela investe numa empresa, ela investe no conteúdo pessoal dela para mídia social, ela entra ela faz uma compra de suplementos para revenda, ela entra numa empresa de marketing multinível, enfim, ela canaliza esse dinheiro dela, canaliza essa receita dela para ativos. E esses ativos vão fazer o quê? Vão dar mais receita para ela. Ela vai ter mais ganhos. E aí ela reinveste esses ganhos em ativos novamente. Entenderam? E a coisa vai girando, a coisa é positiva. Isso aqui é muito simples. Não é difícil de entender e não é difícil de aplicar. E nessa situação, a gente chama de pista de alta velocidade. É onde o dinheiro começa a trabalhar para você. Fixem essa frase na mente de vocês. O seu caixa mensal tem que ser sempre positivo. E o saldo investido em ativos. Tá bom? Parem com essa ideia, mudem esse pensamento de gastar, comprar. Todo mundo tem vontade? É óbvio, todo mundo tem. Eu também tenho, é natural. Só que todo dia é uma luta vencendo essa vontade. É superar essa vontade para quê? Para pensar no longo prazo. Lembre do planejamento mensal. Escreva o planejamento, não fica com isso só na mente não. Escreva ele, é importante escrever. Quando você escreve, você faz um compromisso com a sua mente, com você mesmo. Tá? Tudo que sobrou, investe em ativos. Mas não sobra, todo mês não sobra. A desculpa sempre é essa, mas não sobra, como é que eu vou investir? Nunca sobra. Então vamos lá. Vocês conseguem guardar 200 reais por mês? Dá para guardar 200 reais ou não dá? Dá? Então beleza. Olha que informação interessante. Se você aplicar 200 reais por mês, todos os meses, a uma taxa de 1% ao mês, vocês vão ver a mágica dos juros compostos. Em 20 anos, por isso que eu falei que quanto antes começar, melhor. 40 anos. Já está com 40 anos. Aqueles duzentinhos ali que você guardou todo mês, disciplina, guardando mesmo, todo mês. Você
tem 197.851. E esses 197.000 a 1% rendem para você quase R$2.000, sem fazer nada. Isso é um ativo, gerando receita para reinvestir em ativo. E depois de 30 anos, o que acontece com esses R$200? 698 mil. Eu estou falando de R$200, não é nada absurdo. Quanto maior for o valor mensal depositado, melhor ainda. Se for 300, 400, 500, quanto mais, melhor. Ah, mentira, não acredito nisso. Então, imagina que você com 50 anos, recebendo 7 pila por mês, sem fazer nada. Continua trabalhando, continua exercendo suas outras atividades, mas você tem 7 ali, ó, garantido. É uma aposentadoria. E aí você está trabalhando, ganhando ali mais 5 com 7, você está ganhando o salário de um delegado. Ah, duvido, é mentira. Vocês conhecem a HP, calculadora financeira? Ela é uma calculadora específica para esse tipo de cálculo financeiro. Então eu vou fazer aqui uma simulação para vocês. Ó, vamos lá, 200 é o PMT, o valor da parcela. Ah, mas eu quero colocar 300. Tranquilo, a gente joga aqui depois. 1 é o I. O ano, 12 meses. Vezes 10 anos, 120 meses. Eu usei o exemplo de 20 anos, 240 meses. 240 é o N, que é o número de períodos. E aí eu peço para a calculadora fazer esse cálculo para mim aqui, ó. FV, Future Value. 197.851. Alguém quer simular? Fala um valor mensal aí. Vai, Carol, fala um valor mensal. R$350 por mês, tá bom? Para guardar? 350 é o PMT. 30 anos? Pode ser? 360 meses. Ah, mas são 30 anos. E daí? Você tem 20, você vai estar com 50. É o N. 1%. É o I. Valor futuro, 1.220. Tá bom ou não? 1.220 a 1% dá 12 mil por mês. Que ruim, né? Guardando 350 por mês. Então, é isso, moçada. Tem que guardar. Tem que guardar. Tem que guardar. Escrevam. E aí, se imagine daqui 20 anos vivendo essa vida. Logo como eu comecei o curso, faz 18 que eu comecei aqui. Se eu tivesse começado lá atrás, mais 2, estava nos 20 ali, ó. Parece que é muito longe, mas não é. Parece que foi ontem, viu? Parece que foi ontem. Passa muito rápido mesmo. Então aproveitem que vocês são novos. Comecem o quanto antes. Em relação ao que a Carol perguntou, analisem essa informação aqui. O que você precisa? Você precisa morar, vestir-se, estudar, comer. Estudar hoje, até de certa forma gratuito, né? Porque o que tem de informação na internet gratuita, claro, tomando o devido cuidado para não absorver nenhuma informação errada, mas tem muita informação na internet. Mas tudo bem, vamos imaginar que você tem que pagar uma faculdade, fazer um curso extra. Então, basicamente o que a gente precisa é isso, para viver uma vida de qualidade, uma vida saudável. Mas, o que acontece? Essa aqui é a Isabela. Ela quer roupa nova, sair com os amigos, viajar, trocar de carro, jantar fora, o celular do último tipo, mais roupa, fazer uma festa, joia, balada. Chegou 4 pacotes de roupa essa semana lá, ela abriu as 4, nossa, que linda, não sei o quê. Ai, eu quero mais, eu quero comprar mais. Precisa de mais, precisa, né? Quantas peças tem no teu carrinho que compra? Umas 200, né? Então é isso, é essa ânsia, essa necessidade de comprar, de fazer, e isso aqui não tem fim. Se você for analisando aqui, ó, cada um tem o seu, cada interrogação desse você complementa com alguma coisa. Ah, eu quero mais isso, eu quero trocar o meu carro, quero trocar minha moto, quero trocar meu... E a coisa vai indo embora e vai tomando uma proporção. Eu converso com pessoas assim, por exemplo, amigos que estão num nível financeiro bem elevado, ele tem um barco, ele não está satisfeito, o barco dele só cabe 12 pessoas, ele quer o de 15, aí quando ele compra o de 15, já não dá mais, porque é só 2 quartos, aí ele leva a mamãezinha dele lá,
E ele fala isso, a mamãe não consegue, não tem o quarto para mamãe não gosta, então ele quer um barco maior, e a coisa não tem fim, e ela não tem fim. E ela vai indo, e é um consumismo desenfreado. Então, assim, mudem esse tipo de pensamento, vamos focar mais no básico. O básico que a gente precisa é aquilo, mas eu tenho vontade, eu também tenho, todo mundo tem, lógico que a gente tem. Essa semana o que eu quis comprar? Essa semana eu quase comprei, né, um soprador de ar manual. Eu olhei e falei, nossa, um soprador de ar! Imagina soprar o teclado do meu notebook para limpar. E eu falei, Bela, me dá um soprador de ar de presente? Ela falou, dou! Aí eu olhei e falei, se eu vou no impulso ali, eu tinha comprado. Era um vídeo de um youtuber mostrando, explicando, eu assisti, eu gosto dessas coisas de tecnologia, cliquei no link, vi o preço, R$180, eu falei, mas só 180, mas é assim, aí é só 180 aqui, só 120 ali, não tem aquele meme lá, de 10 em 10, eu não sabia que o cartão dava 2.000, não é assim? Vai indo, 10 aqui, 10 ali, 10 ali, então é isso, mudem essa linha de pensamento, se controlem. E por que isso é importante? Para atender aquele seu planejamento e a pergunta que a Carol fez, mas quanto eu tenho que guardar? Qual que é o percentual que eu tenho que guardar? Quanto eu devo guardar? Então, eu vou só simular aqui uma situação, né, trazendo assim uma realidade talvez da grande parte das pessoas no Brasil hoje, em relação aos R$200 que eu perguntei no começo. Falei, dá para guardar R$200? Todo mundo aqui falou que dava. Todo mundo falou que dava. Não sei se alguém mentiu, mas todo mundo falou que dava. Tem gente que fala, não dá, não consigo, não tenho condição, não consigo guardar. Então, uma simulaçãozinha prática assim, ó. Vamos imaginar assim, ó. Atualmente, você gasta lá R$50 de celular, de um plano básico, acho que, né, com internet e tudo, que hoje realmente não tem como, a gente tem que considerar uma coisa básica, os 150 de gasolina na moto para poder vir trabalhar, aí você tem um financiamento ali, ou uma parcelinha de alguma coisa no cartão, quinhentão de supermercado, que está difícil de fazer supermercado com 500, e tem 300 aí para gastar de lazer. E dá para fazer alguma coisa. Não é? Não aproxima aí mais ou menos da realidade? E aí se você jogar isso para a realidade de hoje, 1.212, que é o salário mínimo. Então qualquer pessoa que trabalha hoje, que receba um salário mínimo, está dentro aí de uma situação dessa. Então vamos fazer aqui, ó, uma meta. É o que eu falei, desenhe, escreva a meta de vocês. Tem que desenhar, tem que escrever. É incrível como a mente funciona e se comporta de uma outra forma a partir do momento que você escreve. Meta. Minha meta é a seguinte, é baixar 20% disso aqui. Olha como ficaria. Celular de 50 para 40, gasolina de 150 para 120, o financiamento você reduziria um pouco, troca para um outro veículo, troca para um veículo inferior, enfim. Economiza 100 aqui no supermercado e tira 240 do lazer. Você tirou R$60 ali do lazer só. Não dá, o supermercado não... Tá bom, tira mais 40, passa 440 no supermercado e lazer só 200. Mas é lazer só 200. Chegou aquele final de semana, estourei meu limite, é R$200 que eu tenho, vamos sair. Não vou, esse mês eu não vou, esse mês eu não saio. Já atingi meu limite ali de R$200. Uma economiazinha dessa, ó, você vê, representa super pouco em cada tipo de despesa. A gente chega num total aí de 969 e eu economizei aqui 242. Ó. E a minha proposta foi vocês guardarem 200. Então sobrou ainda, ó, 42. A gente pode até simular depois os 242 como parcela. Vai dar lá uns 300 pila em 20 anos. Só com essa diferença de 42. Tem uma frase que diz que os ricos só compram ativos. Os pobres só têm despesa. Cada vez mais despesa, e só criando despesa. E a classe média compra passivo, achando que está comprando ativo. Não caiam nessa armadilha. 4 leis do ganhador, respondendo a pergunta da Carol. Guarde em vista de 10 a 20% do que você ganha. Por isso a importância de escrever, desenhar. Esse mês eu ganho isso, esse mês eu vou ganhar X. Desse X, 20% comprometido já. E o resto aqui eu vou dividir entre as minhas outras contas, tá? Tenha controle total do seu financeiro, você tem que saber, você tem que guardar. Hoje é muito fácil, tem 1 milhão de aplicativos hoje, tem aquele, acho que Conta Azul, que acho que é gratuito, tem vários. E você vê a importância disso, guardar de 10 a 20% do que você ganha. E é incrível assim, se você falar assim, não, vou fazer o seguinte, quando chegar no final do mês, eu guardo os 10%, chegar no final do mês você gastou. Guarda no começo, pegou a grana na mão, guarda, tá?
guarda. Eu vou contar uma história para vocês de uma pessoa daqui, eu não posso falar o nome, que é o Diego. O Diego é o seguinte, né? Essa época, quando a academia começou, eu comecei como estagiário. Na época eu tinha 17 para 18 anos, primeiro ano de faculdade. Entrei como estagiário e aos poucos eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, nunca parei, nunca fiquei parado, nunca fiquei estacionado. Até uma informação, uma mensagem que eu queria deixar para vocês, eu vou depois detalhar isso, mas sempre fui curioso, comecei a mexer com a parte de assistência técnica por conta própria. Por quê? Porque eu vi que uma esteira começou a dar problema e eu percebi que estava faltando uma esteira. E eu falei, pô, essa esteira não pode ficar parada, porque o cliente vai chegar aqui e não tem esteira. E eu comecei a mexer nas esteiras. E o Marelo viu e falou, o que você está fazendo? Eu falei, sei lá, estou mexendo aqui, mas você entende disso? Eu falei, eu não, mas você está louco, para de mexer. Eu falei, não, mas você precisa arrumar essa esteira. Ele falou, então você não faz um curso sobre isso? Eu falei, tá bom. E fui fazer um curso. E comecei a mexer nas esteiras. Um dia ele me chamou e falou assim, na época eu recebia R$200 como estagiário. E lógico que era outro dinheiro, outro salário mínimo, outra realidade. E ele falou, se eu te der mais R$200, você cuida da manutenção? Eu falei, nossa, lógico. Eu falei, eu recebo 200 para trabalhar, ele vai dobrar meu salário para cuidar de manutenção? Eu falei, eu limpo e rindo esses aparelhos. E comecei a cuidar de manutenção. Em seguida eu comecei a cuidar da questão dos treinamentos, das fichas. Lembra que eu fiz uma ficha de treino? Porque o que eu percebi? Quando um personal, na época a gente trabalhava num sistema de personal com hora marcada, tinha um personal específico, não muito diferente do que é hoje, mas com algumas diferenças. E eventualmente acontecia um acidente, o personal faltava. Então o cliente chegava na academia, quando o professor não estava ali, a gente corria para direcionar para uma outra pessoa, porque o cliente foi para treinar, não pode ficar sem aula. E essa pessoa que assumia a aula no lugar dele falava, tá, o que eu passo para ele? Então dava um ar de desorganização enorme. Eu vi isso acontecendo uma vez. Quando eu vi, eu falei, opa, a gente tem uma falha de procedimento. Então eu criei um sistema que era uma planilha para os meus alunos, para controlar os meus treinos, porque eu pensei, se um dia eu faltar por algum motivo, meus treinos estão lá na gaveta, no meu armário. Eu aviso alguém, eu ligo para alguém e falo, meu treino está lá, esse aluno hoje vai fazer peito e bíceps. Então passava uma seriedade. E Marelo viu, o que é isso que você está fazendo? Ele me viu um dia preenchendo minhas planilhas, eu falei, minhas planilhas assim, para isso. Interessante. Ele falou, se eu te der mais 200, você não cuida de goleiro? Mas é lógico. Então assim, não parem, não fiquem estagnados, não fiquem parados, corram atrás das coisas, sabe? Não esperem as coisas caírem para paraquedas, corram atrás das coisas. E passados alguns anos ali, eu fui convidado por ele para ser o gerente da academia. Então eu comecei a gerenciar a academia de uma forma geral, administrativo, financeiro, comercial, marketing, enfim, cuidava praticamente de tudo junto com ele, obviamente, mas eu tinha bastante autonomia ali para fazer bastante coisa. Principalmente os pagamentos de repasse, né? Porque a gente trabalhava com o sistema 60-40 na época. Então eu fazia o repasse no final do mês, fechava o pacote ali do personal e fazia o repasse para o professor. Então chegava o dia de pagar o Diego, né? Aí o Diego vinha, olhava para mim e falava assim, e aí? O que foi, Diego? O que foi, Diego? Hoje tem pagode? Eu falava, tem, Diego, tem, daqui a pouco tem o pagode, Diego. Então tá bom. Ele ficava naquela ansiedade dele, né? E aí entrava na sala lá pra gente fazer o pagamento dele, eu mostrava a planilha para ele, Diego, tá aqui sua planilha, ó. Os valores estão aqui e tal, tá certo? Ele olhava, ele conferia, ele tinha o caderninho dele, ele tirava um caderninho dele assim, conferia, não, tá certo, é isso aí mesmo. Então, ó, tá aqui, ó, R$1.000, ó, é R$1.000, né? Ele falou, Aí ele pegava os R$1.000 assim dele, tirava uma nota de 50 assim, e pegava o restante e dobrava. E eu ficava olhando, né? O que esse cara tá fazendo, né? Aí você tem um elástico aí? Tem. Aí dava um elástico. Tem mais um? Tem. E mais um? Tem. Dava lá 3, 4 elásticos pro Diego. Ele pegava aquele dinheiro, ele dobrava, ele passava elástico assim, eu passava um, passava outro, passava outro. Eu falei, Diego, o que você está fazendo, cara? O que é isso? Ele falou, ó, 50 aqui, ó, é para passar o mês. Esse aqui, ó, é para baixo do colchão. Esse eu não vou gastar. E tirava. Era impressionante a disciplina do Diego. E aí, eu acho que todo mundo conhece, ele todo mundo sabe da realidade do Diego. Então era muito impressionante. Entre outras histórias, é uma história muito marcante. O Diego ele tem uma disciplina, porque ele absorveu isso aqui de uma forma e ninguém tira isso da cabeça dele. Vai lá e fala para ele que ele é louco. Ah, você é louco, você não vive a vida. Ele vira as costas e sai andando. Fala, beleza, tranquilo, fica aí.
Não vivia aquela época. Hoje vive. Fez um esforço aí durante alguns anos, né? Eu, particularmente, eu não consigo fazer o que o Diego faz. Eu não consigo. Eu tenho um outro método, eu vou um pouco mais leve. O Diego já é mais hardcore. Então, quem tiver esse estilo dele, ok. Quem não tiver e quiser um pouco mais leve, mas não é porque você não se espelha no Diego, eu não sou igual ao Diego, então não vou fazer nada, vou gastar tudo, vou ganhar 1.200, vou gastar os 1.000, vou gastar 1.300. Não. Vai mais ponderado ali, segue mais ou menos essa linha. Tá? 50% para as contas, doar-se no sentido de fazer as coisas, igual eu disse, se movimenta, não fica esperando as coisas cair de paraquedas. E o principal, né, fazer o que gosta, você tem que gostar do que você está fazendo. Isso é o mais importante. É uma pergunta que eu sempre fiz para as pessoas, né? Eu montei uma academia em 2014, lá em Rio Preto, fiquei de 2014 a 2019. E era uma pergunta que eu sempre fazia para as pessoas que levavam currículo lá para mim. Então, quando a gente sentava na sala para fazer entrevista, eu sempre perguntava assim: por que você escolheu fazer educação física? Então, é uma pergunta que eu faço para vocês: por que vocês escolheram fazer educação física? Aí a pessoa falava assim, né? Olhava para mim e falava: vou ser contratado. Acho que ele pensava, né? Escolhi educação física porque eu gosto de esporte. Falei: legal, o que você faz? Eu sou atleta, quase virei atleta profissional. Eu não entendi. Obrigado, não está contratado. Por quê? Tem que gostar de pessoas. Educação física é gostar de pessoas, não é gostar de esporte. Também é gostar de esporte, mas você tem que gostar de pessoas. Você tem que gostar de aluno. Você tem que gostar de ter esse relacionamento. Se você não tiver essa relação pessoal com o seu cliente, com o seu aluno, com os clientes da academia, com a galera da turma, com a equipe, esquece. Tá? Então faça o que você gosta. Perfil do ganhador. Gosta muito do que faz? Trabalha mais que os outros? Isso é padrão, né? Óbvio. Transformar esses problemas em oportunidades. Então, sempre fui transformando essas situações, assim como o cargo de gerente. Surgiu numa situação onde ele me chamou, viu toda aquela situação das funções que eu exercia e falou: é o seguinte, você está com muita aula e você é muito importante nas coisas que você faz. Então, decida, o que você quer fazer? Ficar só com o personal e eu vou colocar uma outra pessoa para fazer o que você faz, ou focar 100% na questão gerencial e entregar os seus alunos para alguém. E aí, dormi super preocupado aquele dia, pensativo, pedi para sonhar com a resposta tal, e acordei no outro dia e resolvi ficar na gerência. A vida, a partir do momento que você começa a transformar os problemas em oportunidades, as coisas vão aparecendo. Parece mágico, mas aparece. Busca sempre qualidade máxima. Não, é qualidade máxima, não tem meia boca, não tem vir aqui, sabe, dar miguezinho no treino, que é o que mais tem, migué na aula, mas tem um dia que eu tô morto, tô super cansado, claro, normal, natural, mas aquele cara que constantemente vive dando migué na aula, tem uma coisa que me matava quando eu via, era personal na academia com o celular na mão, nossa, dando aula, contando, conta 15 aí, conversando no celular, eu olhava aquilo e falava: eu pensava assim, eu não sei quem é pior. Pensava não, penso, né? Quando eu vejo, porque de vez em quando eu vejo ainda, a gente vai treinar de manhã, eu vejo, né? Eu não sei se é pior o professor que faz isso ou o aluno que paga para o cara que faz isso, sabe? Porque pega essa situação e transfere para qualquer outra profissão. Imagina você vai no dentista, abre a boca aí, só um minutinho aí, o cara começa a mexer no celular, enfim. Então ele identificou essa carência no mercado. E aí ele montou essa empresa que ele chamou de Avante, que é uma inteligência financeira. A ideia dele é fazer esse controle e ele me convidou para ajudá-lo. Então a gente começou com esse projeto. Basicamente a gente vai fazer um Profit Loss, que é um demonstrativo de resultado, como se fosse uma empresa, mas é a vida da pessoa. Então a renda dela, as despesas qualificadas assim por principais despesas, né, o celular, cursos e tal, e no final o resultado desse cliente. Então, por exemplo, aqui está uma cliente dele, que o salário dela não é esse, tá? É que ela foi demitida de uma empresa que ela estava há muitos anos, então ela recebeu o acerto dela. Então o salário dela subiu bastante, especificamente nesse mês que eu trouxe como exemplo. Aí as despesas dela. Então, vejam só que interessante. Olha o valor que ela gastou com o carro dela. Só de manutenção do carro dela, 3.245. Entre outras despesinhas ali, 3.800. 3.800 reais. É aquela hora que você faz uma conta. Será que não está na hora de trocar de carro? Será que não está na hora de vender o carro e andar de Uber?
Lá em Rio Preto hoje tem muita gente que eu converso que não tem mais carro. Casais, assim, 2 casais novos já não tem carro mais. O cara falou que eu fiz todas as contas, não compensa. Não compensa. Eu moro perto do trabalho, minha esposa mora perto, tal, de vez em quando. Não compensa. Não compensa. Ah, mas e para viajar? Para viajar ele aluga um carro. Fica muito mais barato da manutenção. Então é aqui, com base nessas informações aqui, que você começa a entender onde eu estou gastando muito. Pô, estou gastando 900 com restaurante, 900 com roupa, enfim. Esse é o trabalho. Aqui os rendimentos dela, tá? Que ela também tem rendimentos de investimentos que ela fez em ativos, tá? Eu não trouxe o balanço dela, mas essa cliente dele, ele estava me contando, ele começou a fazer esse trabalho com ela em 2020. Em 2020 ela tinha 0 de investimento, 0. Ela tem 400 mil reais investido hoje. 400 mil reais. A gente fechou o balanço dela, foi quinta ou sexta que eu fiz reunião com ele. A gente fechou o balanço dela, ela tem 400 mil reais investido hoje. Literaturas que eu gosto, que eu indico, O Segredo da Mente Milionária, eu já li umas 3 vezes. Eu que indiquei para o Diego, então eu que deixei ele rico. O Taô de Warren Buffett, foi teu pai que me deu esse livro aqui. Ganhei do teu pai, ele foi lá pedir para eu comprar para ele e me deu um de presente. Também Pai Rico, Pai Pobre, O Milionário Mora ao Lado, O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem vários aí nessa linha. Casais inteligentes enriquecem juntos, é legal também. Bastante coisa aí. O Pai Rico, Pai Pobre acho que é o primeiro. Esse tem que ler. Esse tem no YouTube também, dá pra você ouvir. Audiobook, né? Tem audiobook também. Eu tinha ele num pendrive e eu ia escutando o audiobook do... eu li ele e também escutei o audiobook. É um tipo de informação assim que é bom você escutar sempre, sabe? É um negócio gostoso de estar sempre ouvindo. A primeira seria um empregado. Então, você é empregado de uma empresa, o que você tem como empregado? Você tem segurança e você tem renda fixa. Beleza? Então, muita gente é empregado de empresa, ok, é uma forma de ser um profissional, uma forma de ser remunerado. Dentro de uma empresa você consegue crescer, você consegue evoluir. Escolha, obviamente, uma empresa boa para você trabalhar e você está com essa renda garantida. A segunda situação, você é um divulgador. Então, o que seria um divulgador? Você tem um sistema com pessoas trabalhando para você. Eu diria também, enquadraria aqui talvez, um YouTube da vida, uma mídia social da vida, que você tem ali uma remuneração, você tem um sistema que está gerando conteúdo que está gerando ganhos, que está trazendo um resultado financeiro para você. Ou você tem um marketing multinível, aquelas Herbalife da vida, de Uness, tem várias empresas aí no mercado que você tem uma remuneração ativa aí por conta de um sistema de pessoas que você construiu. Você é SA, onde você é um autônomo. Então, o que seria um autônomo? Um personal, por exemplo, que está aqui, autônomo, exercendo a atividade dele. Desde que você seja um expert, com certeza você vai se destacar bastante, você vai ganhar bastante dinheiro sendo um autônomo. E por último, o investidor, que é aquele cara que tem ali o dinheiro trabalhando para ele. Então, qual das 4 é melhor? Aí quem vai responder isso é você. Você que tem que escolher o que é melhor para você. Cada um tem dentro de si a classificação daquilo que considera como melhor. Existem aí talvez essas 4 situações. Você que tem que escolher. Inclusive, por que você não escolhe 2? Eu sou autônomo, eu dou minhas aulas e também sou investidor. Por que você não escolhe 3? Eu sou autônomo, eu dou minhas aulas e eu vendo suplemento aqui na academia. Tenho indicação de suplemento, combina com o Amarelo uma comissão por suplemento vendido. Ou as 4. Eu faço um bico, trabalho fixo num lugar, sou autônomo, tenho um sistema, faço um canal no YouTube e invisto minha grana. Então quem tem que decidir são vocês, não sou eu, não tem ninguém que vai falar para vocês o que é melhor. Assim como tem uma pessoa que fala, não, eu quero ter um emprego fixo ali, ter minha segurança, ter minha renda garantida. Ok, tá tudo certo.